Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Patronelli, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha do livro que foi aí escolhido pra gente estar realizando a leitura durante o mês de agosto no clube do True Crime aqui do canal, que foi o caso Evandro. Se você quiser participar e ler junto com a gente True Crime, o link de inscrição vai estar aqui na descrição e basta ter 18 anos para você fazer parte. Antes a gente era no Telegram, mais recentemente migramos para o WhatsApp para facilitar aí a nossa comunicação. Então, se por acaso nessa migração você acabou se perdendo, você fazia parte do Telegram, mas não faz parte do grupo do WhatsApp, entre em contato comigo, pode ser aqui pelos comentários ou pelo Instagram, ou até mesmo tentar preencher novamente o formulário. Se você conseguir preencher novamente o formulário, eu já entro em contato com você e a gente resolve essa questão. Bom, agora sem mais delongas, bora lá! Nesse livro aqui a gente vai conhecer um pouco melhor de como foi o trabalho investigativo do Ivan Mizanzuki, que é o nosso autor, além de conhecer mais detalhes do caso. O caso Evandro se trata ali de um menino que tinha 6 anos quando desapareceu e após alguns dias foi encontrado o corpo dele. Além disso, tiveram outras crianças que estavam desaparecendo ali na região e que foram ligadas ao caso. Tudo isso ocorreu na década de 90, no estado de Paraná, mais especificamente falando em Guaratuba. O caso ficou muito famoso como as bruxas de Guaratuba, que está até aqui na capa, por conta de uma das linhas investigativas que a polícia tomou ali como rumo. E essa linha investigativa sugeria que 7 pessoas tinham cometido esse crime para ali um ritual satânico. Porém, conforme a gente vai conhecendo mais sobre o caso, lendo sobre ele, a gente percebe que essas 7 pessoas são muito convenientes de estarem presas. Algumas delas faziam parte da política e eram pessoas influentes ali na cidade naquela época. Então, parece que as coisas não eram bem como a polícia esperava ou como a sociedade dizia ser. A história voltou a tomar notoriedade nos dias atuais, depois do Ivan Mizanzuki ter criado aí uma temporada no seu podcast. O Ivan é dono do podcast Projetos Humanos, em que trata aí de diversos casos, e um deles foi o caso Evandro. A temporada do caso Evandro conta com 36 episódios, cada episódio conta com 1 hora até 3 horas de duração, então assim, são muitos episódios e tem muito conteúdo, tanto extra mesmo, que o Ivan põe fitas para rodar pra gente realmente entender o que a pessoa falou, como também dele explicando, falando teorias e enfim. Então assim, é um conteúdo muito rico, vale a pena você estar ouvindo, apesar de ser assim super comprido. Vai ouvindo aos pouquinhos, é como se fosse um seriado gigante. Posteriormente, a história saiu do podcast para virar também uma adaptação para o audiovisual numa série da Globoplay. A gente tem 9 episódios, cada um com cerca de 1 hora também. Então assim, se você é aquela pessoa que gosta de ler o livro e depois consumir mais coisas sobre o caso ou sobre a história em si, isso daqui não vai faltar para você. Acho importante falar que esse caso voltou a ganhar notoriedade, porque ainda hoje, se você pesquisar sobre ele no Google, você vai ver que está saindo novidades. Então assim, por mais que tenha sido um crime que aconteceu na década de 90, ainda hoje tem muita coisa a ser solucionada, muitas questões, muitas teorias em aberto. Então se você gosta aí de teorizar, de pensar um pouquinho, bancar aí o investigador do sofá, esse livro aqui pode ser uma boa. Agora vamos falar especificamente sobre o livro, mas antes de começar, já quero pedir aqui para você deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e deixar aí seu comentário se você já conhecia esse caso, se não conhecia, se tem suas teorias, bora conversar aí nos comentários. O livro conta com 445 páginas e 13 capítulos, sem contar prólogo, epílogo e conteúdos extras, que são a lista de personagens, linha temporal e etc. Cada capítulo é focado em um fato que ocorreu ali no caso, sendo eles o caso Evandro, a Operação Magia Negra, o caso Leandro Bossi 1, a história política de Guaratuba, o dossiê, lesões e acariações, a fita cassete, o caso Leandro Bossi 2, DNA, álibis e testemunhas, um corpo julgamento, 7 segundos e por último, outros caminhos. O primeiro capítulo desse livro flui muito bem e deixa a gente a par do que foi o caso Evandro para quem aí não sabia nada sobre a história. Ele é muito fluido e deixa as coisas assim mais claras, porque esse é um caso muito confuso. Porém, eu sinto que conforme os capítulos vão avançando e as páginas vão se passando, essa clareza aos poucos vai se perdendo. Mas calma, eu já vou explicar o porquê. Por se tratar de um caso com muitas reviravoltas, muitos altos e baixos, e pelo estilo de narrativa que o Ivan
optou por manter aqui no livro, eu acredito que ele acabou ficando um pouco cansativo. Não digo cansativo porque a escrita não flui bem, mas também porque a gente acaba ficando um pouco perdido, um pouco confuso com as informações que acabam se repetindo. Esse formato funcionou muito bem no podcast, esses idas e vindas e toca-fita e fulano fala alguma coisa e ciclano fala outra. Mas aqui no livro eu senti que a gente acaba se perdendo um pouco na narrativa. Por exemplo, eu acho que as partes das fitas poderiam ser citadas, narradas ali como que foi essas fitas, como que o Ivan descobriu elas, como que foi ouvir elas e quais erros elas tinham. Eu não acho que necessariamente ele precisava deixar as fitas aqui transcrevidas e falar quais partes foram cortadas ou não. Nesse quesito, eu acho que a gente ficou muito perdido. E o que eu senti, e o meu clube também, foi que esse capítulo das fitas foi o mais lento e difícil de se conectar. Eu acho que se você não tiver de fato interessado no caso, ele é um capítulo que pode te fazer perder um pouco a vontade de ler esse livro, talvez deixar ele um pouco de lado, ou quem sabe aí até abandonar, porque realmente é um capítulo muito difícil de realizar a leitura, porque ele quebra muito o nosso ritmo. A gente tá engatando e daí volta. A gente tá engatando e daí volta. E assim, eu acho que não era necessário ter essa parte. Eu acho que daria super pra suprir ali, só dando algum adentro sobre as fitas. Eu não acho que era realmente necessário elas estarem ali. E assim, não vou entrar a fundo no caso, sobre o que eu acho, teorizar aqui, porque o vídeo não é sobre isso. Esse vídeo aqui é só pra dizer pra vocês como foi a experiência de leitura, se vale a pena estar lendo e enfim. Se você quiser saber mais sobre o caso, eu acho que tem um vídeo suficiente no YouTube para você conhecer melhor ele. Então vamos logo à pergunta. Será que vale a pena estar lendo esse livro? Com certeza eu recomendo ele. Eu consigo ver claramente todo o trabalho que o Ivan teve, tanto de pesquisa como também para conseguir construir esse livro. Mas eu não recomendo ele como a primeira leitura de True Crime ou então a primeira leitura de um caso único. Por exemplo, no meu clube a gente teve essas duas questões. Uma pessoa estava ali lendo um caso único pela primeira vez e ela acabou ficando com um pouco de medo. Mas eu já digo que esse livro aqui é bem diferente de livros únicos, por exemplo, do BTK, do Ted Bundy. A narrativa, assim, é extremamente diferente. Então, esse daqui eu não recomendo para você estar iniciando num true crime, assim, de um caso único. E também não recomendo de um true crime num geral, porque esse livro aqui, como eu disse, ele é muito confuso, é muitas indas e vindas, e eu acho que ele pode te dar a sensação que true crimes são lentos, e não é o caso. Normalmente os true crimes acabam sendo até meio frenéticos, porque a gente sempre vai descobrindo coisas em cada capítulo. Esse daqui, como eu disse, foi o estilo de narrativa do Ivan Mizanzuki que acabou trazendo essa lentidão para ele. Vale também ressaltar que esse livro aqui se trata de crianças como as vítimas, além de ser um conteúdo que é extremamente detalhado, assim como todo true crime. Então, se você for realizar a leitura, vá aí com calma e saiba escolher o melhor momento para estar realizando, porque assim, é uma leitura pesada, não tem como dizer que não é. Eu diria que esse livro é ótimo para quem ouviu o podcast ou então viu a série e que é um fechamento de tudo isso que rolou, sabe? Para quem gosta mais do caso e quer ir além, ou ainda gosta do trabalho do Ivan Mizanzuki e quer um pouco mais, sabe? Aquela sede de eu preciso de mais coisas desse homem. Então, aí esse livro aqui pode ser assim um prato cheio, porque como você já está ali habituado com a história, talvez não fique tão confuso assim. Isso foi algo que eu senti, que se talvez eu tivesse ouvido o podcast mais recentemente, eu não teria essa sensação que é um livro mais cansativo ou que ele acaba ali sendo um pouco mais lento e confuso. Eu acho que se eu tivesse ouvido o podcast recentemente ou visto a série e depois lido o livro, eu acho que essa percepção seria diferente, porque eu já estaria habituada com o que vai acontecer no caso, o que vai vir de novo e esse vai e vem da história. Então assim, não ficaria tão confuso. Mas para um primeiro contato com o caso, eu achei que a gente ficou um pouco perdido ali no clube. Então assim, fica aqui a minha recomendação. Se você tem interesse em ler esse livro, vá se habituar com o caso primeiro. Pega o podcast ou pega a série, que é mais curtinha aí, e depois vem pra ele. Que daí você já tá com a memória fresca, já sabe ali o que vai rolar e não vai ficar tão perdido. A nota do clube pra esse livro aqui foi 3,5 estrelas e causou muito bate-papo. Teria até causado mais bate-papo se eu não estivesse extremamente nervosa, eu mal conseguia falar. E assim, eu quero deixar aqui uma menção honrosa à Gleice, que não só entrou de cabeça nesse caso, como também, né, ela tinha ali uma vivência, porque foi no estado dela, então os parentes dela conheciam o caso, e até mesmo ela pode ter um dia se deparado com as fotinhas que davam de pedágio
A Gleice, assim, gente, traçou rota, ligou novos casos, fez, assim, o trabalho da polícia. Então, assim, se você gosta de livros que trazem essa quê de investigação, de que tem atualizações recentemente, se você gosta também de sentir diversos sentimentos durante uma leitura, porque esse daqui vai trazer raiva, vai sentir tristeza, vai ter um mix, assim, porque, assim, a polícia desse caso, gente, só quem leu ou já ouviu sobre o caso sabe que caos que é. Então, assim, vai gerar revolta, assim, durante a leitura. Então, se você gosta de tudo isso e ainda mais gosta do trabalho de Ivana Suzuki, esse livro é para você. Fica aí minha recomendação de ter mais contato com o caso antes de realizar a leitura, para que não fique tão confusa essa linha do tempo e estilo de narrativa que o Ivan optou por pôr nesse livro. E assim, gente, o livro é incrível, tem as fotografias num papel especial, que é tipo de HQ mesmo. Ele abre muito bem, o que é um ponto super positivo pra mim, porque faz com que a leitura seja mais confortável. Tem uma diagramação diferentona, que deixa o livro ainda mais bonito. E como eu havia dito, tem toda a linha do tempo, porque por se tratar de um caso tão complicado, você vai precisar dessa linha do tempo. A mesma coisa com personagens, tem muito personagem. Confesso que eu não peguei essa parte para ficar lendo, mas essa parte, sem dúvidas, vai te ajudar aí a se localizar no que tá rolando e quem é quem. E agora falando a minha nota final, eu acredito que eu fico entre 3 estrelas e meia e 4, realmente porque eu achei ele um pouco cansativo, um pouco confuso e eu demorei muito para me conectar com a história. Além de que eu acho que em alguns pontos o foco aqui não fica tanto no Evandro e nas crianças desaparecidas, mas sim nas 7 pessoas que foram condenadas. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você já leu esse livro, o que você acha. E bom, nos vemos no próximo vídeo.